Educação é estratégico, é um tema estratégico para qualquer país. É claro que outros países do mundo já têm um avanço significativo nessa temática, ou nessa questão. O Brasil, embora ele tenha, assim, um reconhecimento hoje internacional de desenvolvimento, de um país em desenvolvimento, um país que avança e que tem riquezas significativas e que tem uma imensidão de território, riquezas naturais, etc, etc, mas ele ainda carece de um desenvolvimento no setor educacional. O que eu quero dizer com isso? Nós temos ainda hoje aproximadamente quase 15 milhões, né, de pessoas fora da escola, né, na idade própria, embora nós tenhamos aí, as estatísticas, né, atingindo um percentual de quase 90 e poucos por cento de atendimento à população, né, na idade estudantil, né? Mas temos muitos desafios de ordem mesmo, tanto ainda na questão quantitativa, né, mas nós temos na questão qualitativa. O que eu quero dizer com isso? Nós temos sérios problemas na qualidade desta educação, né? Se avançamos em termos de quantidade, mas ainda estamos patinando em termos de qualidade. É preciso investir na formação de professores, é preciso investir nas estruturas das escolas, é preciso investir no avanço das tecnologias, no avanço no uso das tecnologias, né? E nós temos, sim, uma questão muito grave, que é a questão de salário, de condições de trabalho dos professores, que isso pesa nessa questão da qualidade. Não é que o salário em si vai trazer qualidade, né? É que nós temos ainda hoje professores semi-leigos ou leigos atuando nas escolas, né? Professores sem formação em nível superior, né? E professores sem acesso aos códigos e aos instrumentos e à cultura de modo geral. Porque não basta ter um título, é importante ter a formação em nível superior, é extremamente importante, mas é preciso que tenha um conhecimento construído, né? Conhecimento, fundamentação, precisa ter acesso aos bens culturais. Professor que não lê o livro, professor que não vai ao cinema, que não vai ao teatro, que não visita um museu, né? Não visita um museu. Uma das coisas que mais me impressionou, da primeira vez que eu fui a Madrid, eu fui visitar o Museu Reina Sofia e cheguei no momento em que havia uma professora com uma turma de crianças, ela dando uma aula em frente ao Guernica, né? Então, imagina, nós sequer temos museus assim, temos algum museu sim, mas museu para atender a população desses 100 milhões de habitantes que o Brasil tem. Você imagina. Então, o Brasil, o grande desafio é que nós ainda temos uma pirâmide, uma elite piramidal, né? Em que as crianças, elas até entram na escola, mas elas sofrem de uma retenção no fluxo escolar, né? Nós temos 3 problemas sérios: de evasão, de repetência e de retenção no fluxo, uma distorção idade-série. Então, as crianças às vezes começam mais tarde, porque naqueles rincões do Brasil não tem escola, então eles não frequentam, eles começam na escola mais tarde. Ao invés de começar aos 3 anos de idade, 4 anos de idade, eles começam aos 8, aos 10 anos de idade, e já começam com todo um retardo de informação, de acesso mesmo a materiais, a bens, né? Então, os grandes desafios do Brasil é superar a desigualdade social. Existe uma grande desigualdade social ainda. Então, com essa desigualdade instalada, dificilmente você avança numa qualidade. Porque o que é a desigualdade? Não é só, e é também, falta de emprego, salários baixíssimos quando tem o emprego. Nós temos ainda sério problema de desemprego, sério problema de moradia, sério problema de fome, que é consequência disso tudo, né? Claro, mas
não é pessimismo, nós temos avanços, temos hoje uma lei de educação que ela emerge, ela é constituída num momento de abertura política, de um processo democrático, de uma transição democrática. Avançamos em várias questões da legislação, avançamos em várias questões da formação do povo brasileiro, dos professores, mas ainda precisa, há muitos desafios ainda a enfrentar, né? Enfrentar nesse sentido. Nós agora estamos lutando pela aprovação do Plano Nacional de Educação. Nós temos, pela nova lei, nós temos que ter um plano com uma vigência de 10 anos. É para atacar as grandes questões do país, da educação. Qual uma das principais? Universalizar o atendimento, qualificar essa universalização, né? Então, a luta agora pela aprovação do plano é para garantir 10% do nosso PIB para a educação. Hoje nós temos 5%. 5%. E a luta é essa. Então, nós temos um Congresso dividido entre privatistas que se divide entre o público e o privado, né? Aqueles que acham que 10% é um percentual muito grande, e os que defendem o contrário. E estamos nessa luta aí, e eu acredito que tem sim problema de recurso financeiro, temos problema de gestão, desde o nível macro do Estado até chegar na escola. Temos problema de gestão, sim. Mas temos problema da carência mesmo desses recursos, né? Porque alguns que defendem que não seja necessário os 10%, eles não sequer olham qual é o salário, o piso salarial hoje, que é R$1.000 e poucos. Então, com um piso salarial desse, qual a motivação para o professor trabalhar? As condições dele de vida, né? Para ele sobreviver. Então, muitos professores, muitos, se dividem, trabalham em uma escola, 2 escolas, 3 escolas, e não tem qualidade, né? Aí não tem qualidade, porque precisa dedicar, precisa pesquisar, precisa estudar, é preciso uma formação continuada ao longo da vida. Então, são esses desafios, e eu acredito que a educação à distância está ajudando, vai ajudar nisso aí, embora também com as dificuldades, como eu já mencionei, né? Porque eu entendo que preciso repensar um pouco esse programa Universidade Aberta. Não sei se ele se sustenta por tanto tempo, o Estado sustentando um programa, num sistema de bolsas, que é uma espécie de motivação imposta, né? Então, acho que esse é um ponto que eu vejo, eu acredito que tem que se institucionalizar a educação à distância, como uma modalidade educativa. Não é outra modalidade, não é uma outra educação, é uma educação que se faz de modo diferenciado, se faz à distância mediada por tecnologias, com o uso de recursos didáticos, né? Mas é preciso que isso seja compreendido, até pela academia, que em geral há restrições dentro da própria academia, né? Que entendem às vezes que é uma educação de segunda, né? Marginal, né? Então, assim, há várias questões que, entre elas também, do desafio do Estado brasileiro, é fortalecer essa formação à distância, tendo em vista que o Estado, ele tem toda uma característica que requer isso aí, por causa das grandes distâncias que nós enfrentamos, né? Mas tem a questão do investimento, de recursos, é preciso priorizar a educação, é preciso priorizar no sentido de colocá-la como o motor do desenvolvimento do país, né? É preciso que ela seja compreendida dessa forma, porque se ela é o motor, é o eixo estruturante desse motor para que funciona, o desenvolvimento e o país alcança patamar de desenvolvimento, aí nós teremos uma educação realmente de qualidade, um país mais desenvolvido, né? Eu acredito que esse desenvolvimento se faça com a geração de conhecimento. E ela começa na educação básica, começa pela educação básica, porque onde se formam as crianças, quem são os professores que formam essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, para que eles cheguem no ensino superior, né, já com uma formação mais bem estruturada, mais bem qualificada, né, para que a gente não tenha dificuldades no ensino superior. Então, é preciso ter uma organicidade no sistema educacional. É preciso que ele funcione de um modo mais orgânico,
mas definindo prioridade mesmo, né, para o sistema educacional.